amigos, estamos aqui no nosso canal em como vencer a eleição para vereador. Thales Barreiros, mais uma vez aqui se comunicando com você que tem vontade e o desejo de vencer a eleição. Hoje eu quero somente me apresentar para que possamos iniciar a nossa relação nos conhecendo, não é verdade? Eu sou o Thales Barreiros, sou de Miguel Pereira, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu iniciei na política em 1992, sou neto do saudoso Zé Nabo, assim conhecido, foi prefeito da nossa cidade 2 vezes, foi deputado estadual, teve uma trajetória muito bacana política na nossa cidade e eu herdei isso dele, a vontade, o desejo da política. Em 1992 o meu pai foi candidato a prefeito numa eleição muito bacana, uma eleição acirrada aqui na cidade, ele perdeu, eu tinha 12 anos. E eu é que pintava as placas dele, eu pintava a rua, naquela época podia, você pintava os postes, pintava muro. Em 94 também fizemos eleição para presidente e deputado, eu ainda pequeno, com 14 anos, e aí veio a eleição de 96. Na eleição de 96 eu já um pouco maior, com 16 anos, eu já ajudei a montar comício, eu cuidava de toda a parte de pintura de camisa, eu que fazia montagem e desmontagem dos comícios, equipamento de som, gambiarra, inclusive eu fui o primeiro montador e desmontador de comício que consegui desarmar o transformador que iluminava o distrito da nossa cidade com um alicate. Eu dei trabalho para a Light naquele ano, mas perdemos aquela eleição para prefeito, nós ficamos muito tristes, quem estava muito envolvido naquela campanha. Depois veio a eleição de 2000, também assumi essa função na campanha do então candidato Fernando Pontes. Foi uma eleição vitoriosa, eu assumi toda essa parte de estruturação da candidatura, dá bastante trabalho, né? Nós assumimos o nosso grupo, né? Junto com meu pai cuidou de toda a parte de visual. Aquela eleição foi uma primeira eleição que nós tivemos placas impressas, né? Não tinha isso ainda, a gente usava muita placa pintada em compensado, faixa, e a gente fez isso, cuidou de toda essa parte da campanha, camisa, carro de som, comício, e foi uma eleição vitoriosa. A eleição de 2004, eu já me formado na escola, no ensino médio, onde eu havia fundado na minha escola, o Colégio Estadual Álvaro Alvim, Governador Portela. Nós fundamos ali o Grêmio Estudantil. Foi muito bacana, porque começamos ali, iniciou-se ali um projeto político que eu ainda não tinha estado disperso, digamos assim. Foi um projeto muito bacana, a implantação do Grêmio Estudantil. Ali eu comecei a interagir e entender como a política funcionava. Participamos da UNE, da UBS, movimento estudantil que aconteceram no Rio de Janeiro. A gente saía daqui, todo mundo, para ir para lá para defender ideias. Defendi diversas vezes a manutenção do passe estudantil, do passe livre, né, para os estudantes, e foi muito bacana, a gente fazia movimento na rua, e aí aquilo ali foi me despertando para a política, e em 2004 eu vim candidato a vereador a primeira vez na minha cidade, perdi a eleição, tive 115 votos, fiquei decepcionado, fiquei frustrado, falei, caramba, só 115 votos, mas meu avô foi prefeito, eu venho militando na política, participando, todo mundo na cidade, todo mundo não, né? Mas muita gente me conhece, e pensei, 115 votos, muito pouco, né? Mas depois parei para pensar, falei, caramba, quem é o Thales politicamente? Ninguém. 115 votos foi uma vitória. E é assim que a gente precisa enxergar. Essa é a primeira dica. Valorize cada voto que você tem. E aí, falei, 115 votos, cara, se eu fosse levar uns amigos para o Maracanã para ver um clássico, né? Vasco e Fluminense, ou Vasco e Flamengo, né? Seriam 2 ônibus lotados de gente. Então, 115 votos é muito voto. Mas nessa eleição eu aprendi uma coisa muito interessante, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, já essa sinalização. Existem 2 formas de se vencer a eleição. A primeira é comprando voto. Você tem muito dinheiro, muito rico, você estrutura sua campanha em cima disso e você vai achar as pessoas que vão junto contigo. E a segunda forma é a que eu escolhi, a de envolvimento com pessoas, mobilização de pessoas,
estabelecimento de lideranças, montagem de grupo político, de um ideal, você construir um projeto político para você, em torno do seu nome, das suas ideias e para o seu grupo político. E foi esse o caminho que eu segui. Nessa eleição eu entendi que para vencer a eleição eu precisava escolher qual caminho seguir. Daí escolhi o seguinte, o caminho da formação de grupo, de base, e comecei a construir o meu projeto para 2008. Em 2008 eu fiquei como primeiro suplente do nosso partido. E nessa eleição eu perdi por muito pouco. Fiquei, como eu disse, como segundo suplente e se eu tivesse talvez mais 7 ou 10 votos, teria vencido aquela eleição. E aí, a partir desse entendimento, eu fiz uma análise de todo o percurso que eu fiz de 2004 até 2008. E aí eu sentei, fui para o papel e desenvolvi um método único para vencer a eleição. Como vencer a eleição de vereador em 5 passos. Aí você vai se perguntar, Thales, mas a minha cidade tem 200 mil eleitores, 500, 1 milhão de eleitores, Miguel Pereira tem 22 mil eleitores. É verdade. Mas o método é o mesmo. O que vai diferenciar é só o tamanho da sua campanha e da minha. Só o que diferencia uma eleição da outra é o tamanho. O método é o mesmo e você pode aplicar na sua eleição. Por isso nós estamos aqui. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, que na eleição de 2012 deu certo o método. Por quê? Porque 2 vereadores na eleição que eu fui eleito de 2012 venceram a eleição com 200 e pouquinho, um com 218 e um com 220 votos. E eu venci aquela eleição com 803 votos. Foi a eleição em que eu tive a maior votação histórica aqui na cidade, 803 votos. O segundo vereador mais votado da minha cidade, naquela eleição, teve 560 votos, se eu não me engano, que inclusive era do meu partido, um amigo meu. Então, eu convido você a participar conosco do nosso canal, porque é um canal que vai tratar exatamente, eu vou te dar as dicas e nós vamos construir juntos como você vai vencer a eleição em 5 passos. Nós vamos falar da identificação do candidato, da preparação do candidato, como identificar a sua base eleitoral, como você vai identificar os seus eleitores, quem são os seus eleitores, quem é o seu grupo político. Nós vamos entender você politicamente e é isso que nós vamos construir juntos. Então eu convido você para nos curtir no Facebook, nos curtir no Instagram, para você nos seguir aqui no canal do YouTube ou a colar no Facebook, ora no Instagram, ou seja, o importante é que nós estejamos juntos. Cadastre-se aí, coloque o seu e-mail, me manda o WhatsApp, você me manda aí mensagem, inbox, o importante é que estejamos juntos para que eu e você possamos então construir a viabilidade eleitoral da sua candidatura. Esse é o meu desafio com você. Então, vem com Thales Barreiros em Como Vencer a Eleição em 5 Passos. Um abraço.